Pessoal, agora chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre trigonometria. Todos esses itens que eu estou comentando com vocês fazem parte do edital. Cada um desses tópicos é um tópicozinho que aparece nesse edital. Trigonometria aparece lá. Nós não vamos estudar a trigonometria da circunferência, porque, não quero morder minha língua, pessoal, mas eu não vi até hoje uma questão de concurso falando em trigonometria de circunferência. Eles cobram normalmente de vocês a trigonometria do triângulo retângulo. Ou seja, agora nós vamos dar uma atenção toda especial para esse cara ali, ó. Esse cara é o triângulo retângulo. Tanto é, gente, você descobre isso aqui, ó, quando você vê que tem esse canto reto aqui dentro. Estão vendo, minha gente? Esse é o cara. Esse triângulo ajuda a resolver uma infinidade de problemas, pessoal. Veja o que acontece aqui, ó. Nós temos o triângulo aqui, temos o maior lado. Como é que se chama esse maior lado? Alguém ainda lembra? Hipotenusa. Os dois lados menores, a gente chama do que, gente? Me ajude aqui, por favor. Do que a gente chama os dois lados menores? Esses são os catetos. Muito bem. Quando a gente fala desse cara aí, da hipotenusa e dos dois catetos, surge uma relação que praticamente todo mundo conhece. É simplesmente a fórmula mais usada da matemática. Tanto é que muita gente vai lembrar agora quando a gente falar dele. Nós estamos falando de quem aqui, pessoal? Do Teorema de Pitágoras. Tá? E o que diz o Teorema de Pitágoras? Alguém lembra? Aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Aí, gente, o Teorema do tio Pita diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Gente, na prática, isso quer dizer o seguinte: o quadrado formado pela hipotenusa é igual à soma dos quadrados formados pelos catetos. Até aqui está tudo bem, minha gente? Tudo tranquilo? Então, esse é o teorema que vocês têm que estar ligados. Ó, Teorema de Pitágoras. A medida do lado maior ao quadrado é igual à soma dos dois quadrados dos lados menores. Tá? Show de bola, show de bola, show de bola. Quando aparecerem esses caras, pessoal, e até eu vou pedir agora para vocês daí corrigirem uma situação lá que ficou meio desfocada ali na página 25, né? Então, quando a gente forma, tem os editores de imagens, os editores de equações, e esse passou batido ali, gente. Vejam, eu vou formar agora, falar para vocês agora, de umas coisas conhecidas como números pitagóricos. O que são esses números pitagóricos, minha gente? Prestem muita atenção aqui agora, vejam. Existe um triângulo retângulo que é mais famoso do que os outros ainda. Quer ver? Ó? É esse cara aqui. Ó. Se esse cateto mede 3, esse cateto mede 4, quanto é que vai medir a hipotenusa? Alguém lembra? 5. Muito bem. 5. Isso aqui sempre será verdadeiro. 5 ao quadrado é quanto? Gente, rapidinho para mim. 5 ao quadrado é quanto? 3 ao quadrado. 9. 4 ao quadrado. 9 mais 16 fecha quanto? Vocês viram como fecham legal os valores aqui? Ou seja, isso tem esse nome de números pitagóricos, porque quando você joga nesse teorema aqui em cima, pessoal, você não tem raízes que não dão exatas. Perceberam, gente? Os resultados sempre serão exatos. Vejam, 9 com 16 vai ser igual a 25. Fecha perfeitamente. Agora vejam, pessoal, vejam o seguinte, preste atenção. Professor, mas todos eles vão fechar. Vai não, gente. Coloca aqui, por exemplo, uma outra situação. Coloca aqui, por exemplo, um triângulo aqui, ó, mais ou menos assim, ó, que tem aqui, ó, vamos colocar aqui, sei lá, 5, aqui 7, e aqui vai ser igual a, sei lá, a hipotenusa dele aqui, ó. 5 ao quadrado vai dar quanto, gente? Me ajudem. 7 ao quadrado vai dar quanto? 49. Pessoal, se eu somar 25 com 49, quanto é que vai dar isso? Quanto? 74. 74 tem raiz exata, gente? Não. Esse cara aqui ficaria como raiz de 74. E aí ele não é pitagórico. Perceberam isso, minha gente? Só posso chamar de pitagórico quando der certinho, tá legal? E aí tem uma propriedade fantástica. Lembram da semelhança? Lembram da semelhança aqui, ó? Dos lados proporcionais, pessoal? Vejam, se eu tiver aqui uma situação dessas, dobrar todos os lados, eu vou ter um triângulo semelhante. Concordam comigo, minha gente? Então vai ficar como aqui, pessoal? Rapidinho aqui, ó. Dobrando esse lado, vai dar quanto? Vai lá.
6. Dobrando esse lado. Dobrando esse lado. 10. Acompanhe. 6 ao quadrado. 8 ao quadrado. Quanto é que dá 36 mais 64? Que é 10 ao quadrado. Pode dobrar, pode triplicar, pode multiplicar pelo que você quiser, os 3 lados, que continuarão sendo pitagóricos. Vocês conseguiram visualizar isso, gente? E aí o pedreiro vai na sua casa. Já viram como o pedreiro começa a construir a casa lá, minha gente? Né? Ele faz umas valetas lá, coloca uns fios lá e daí começa a medir aqueles fios. Já perceberam? Né? Normalmente o pedreiro nunca ouviu falar do tal do Pitágoras. Nunca ouviu falar desse cara. Mas ele usa na sua prática, ele usa na sua vivência. Sabe o que ele faz? Quando ele faz lá, ele estica as cordinhas assim, né, gente? Uma daqui, a outra daqui, aí amarra umas estacas aqui e aqui, né? E aí ele começa a fazer umas medições. Por exemplo, ele quer saber se essa casa está no esquadro. Colocar a casa no esquadro é formar um ângulo de 90 graus lá, queridos. E aí o que ele faz? Ele mede. Ele pega lá 1 metro, por exemplo, mede 60 centímetros nesse lado, mede 80 centímetros nesse lado, e aí faz 2 marquinhas no fio. Pega 1 metro e vê se esse comprimento aqui fechar 1 metro ou 100 centímetros, a casa está no esquadro. Se não fechar, tem que ajustar para deixar ela no esquadro. Porque aqui você fechou exatamente o que, pessoal? 60? 60 não é 20 vezes 3? 80 não é 20 vezes 4? 100 não é 20 vezes 5? Então ele usou um número pitagórico, ele usou um triângulo retângulo para verificar se esse ângulo aqui é realmente de 90 graus e se a casa está no esquadro mesmo. Né? Então essas são aplicações. Tem outros números pitagóricos, tá, gente? Eu posso ter aqui assim, ó, tem um outro caso ali, que está meio borradinho ali na apostila de vocês, que é a seguinte lá, pessoal. Ali vocês têm ali 8, 7 e 15. Ou seja, 8, 7 e... Opa. Não, é 17. 8, 15 e 17. Perdão. 8, 15 e 17. Deixa eu mudar eles aqui, ó. 8, 15 e 17. Também teria aqui, pessoal, 5, 12 e 13, que é uma terna pitagórica. Poderia até acrescentar lá assim, ó. Assim, ó. Aqui, deixa eu ver aqui. 5, 12 e 13 também fecham perfeitamente esses triângulos aí. Tá? Agora, vamos ver como é que eu faço um exercício aplicando esse negócio. Deixa eu apagar aqui o negócio do pedreiro aí, né, gente? E vamos lá. Olha só o que diz agora, gente. Ali, vocês têm ali, bem no alto da página 25 da segunda parte, o seguinte, ó. Um móvel partindo do ponto A percorre 30 km na direção leste. Opa! Agora vamos ter que nos localizar primeiro, pessoal. Vejam, vou colocar aqui nesse primeiro exemplo lá, uma rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Tá. Então, ele saiu do ponto A, gente. Agora vocês vão me ajudando aí. Olha só. Saiu do ponto A. E ele percorreu 30 quilômetros na direção leste. Então ele vai sair daqui, ó, ponto A, e vai andar 30 quilômetros na direção leste. E vai chegar num ponto B. 30 quilômetros. Depois disso, o que ele fez, pessoal? Me ajudem lá, o que aconteceu lá? Ele andou 10 quilômetros para onde, gente? No caso, o norte, para a gente ali no desenho, vai ser para onde? Para cima, óbvio, né? Aqui, ó, norte, para cima. Então, você vai para lá. Professor, se eu não souber me localizar nesses pontos aí, eu vou conseguir resolver isso? Há controvérsias. Vai lá, de B até C, quanto é que mede aqui, gente? Vai lá, vocês me ajudem. De B até C aqui, mede quanto? 10 quilômetros. Muito bem. Depois o maluco foi para onde, gente? Me ajudem lá, pessoal. Ele foi para o oeste. Quantos quilômetros? 22. Então ele veio para cá 22 quilômetros para o oeste. E chegou no ponto D. 22 quilômetros. E para finalizar, para onde ele foi, gente? Para o sul. Quantos quilômetros? Lá no problema. Quantos quilômetros para o sul? 25. Ah, que beleza.
sul para baixo, né? Ele veio aqui no ponto E. Agora, o que o problema quer saber de vocês, pessoal? Me ajuda lá, o que o problema quer saber? Ó? Ele quer saber a distância em quilômetros do ponto A até o ponto E, certo, gente? Ele quer saber de vocês quanto vale essa distância daqui até aqui, ó, do ponto A até o ponto E. Lá vamos nós. Como é que eu vou fazer isso? Atenção, pessoal. Vejam, eu quero saber quem é este comprimento aqui, ó. X. E agora a questão é a seguinte: como é que eu vou descobrir esse comprimento X? Olha só. O que tem aqui, pessoal? Os ângulos aqui, quando você caminha norte, sul, leste, oeste, são sempre ângulos de 90 graus. São sempre linhas perpendiculares. Então vocês concordam que esse ângulo aqui é de 90 graus? Todos? Então esse triângulo que apareceu aqui, que eu estou destacando, é um triângulo retângulo, concordam? Vou perguntar para vocês, quanto é que mede este comprimento aqui em cima, gente? 8. Conseguem ver por que é 8? Foi 30 para lá, só voltou 22. Estão vendo? 30 para lá, mas só voltou 22. Então, quanto é que sobrou aqui, gente? 8. Subiu 10, mas desceu 25. Então, quem me ajuda? Quem é que é esse comprimento aqui, gente? 15. Conseguiram visualizar? Subiu 10, desceu 25. Então, tem 15 lá, tem 8 cá. Ô, pessoal, ei, se alguém lembrar, se alguém tiver memória fotográfica, ele nem vai fazer conta para saber qual é o valor do X. Qual é o valor do X? 17 quilômetros. Ou seja, 8, 15, 17. Você já tem o valor do X direto. Ali, ó. Ah, mas professor, mas aí é pedir demais. Eu não vou lembrar disso. Se não lembrar disso, lembra do tio Pita, tá? Lembra dele. Tio Pita vem te ajudar. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Gente, vai lá. X quadrado igual. Vocês viram como a gente cai de novo naquelas situações que a gente vinha aprendendo desde o início das nossas aulas, minha gente? De novo temos o que aqui, pessoal? O que é isso? Isso é uma expressão numérica. E olha só, 8 ao quadrado é igual a quanto, gente? 15 ao quadrado dá 225. Somando isso dá 289. E se você tirar a raiz de 289, obrigatoriamente você vai achar quanto, gente? Então essa é a distância que ele realmente percorreu, os 17 quilômetros. Até aqui está tudo bem, gente? Certinho? Encontramos então a distância percorrida pelo camarada, né? Agora, vamos em frente. Além disso, eu tenho que comentar com vocês aqui agora o seguinte: existem também as relações trigonométricas nesses problemas. E essas relações trigonométricas, elas vão utilizar aqui o seguinte. Eu vou diretamente na veia com vocês. Vejam, eu vou colocar aqui um ângulo agudo alfa, gente. Aqui dentro, um ângulo agudo alfa. E aí vocês vão ver o seguinte, pessoal. Essa medida A continua sendo a hipotenusa. Vocês concordam comigo, gente? Esse B passa a ser o que, pessoal? Me ajude, por favor. O que passa a ser esse B aqui, gente? Cateto. Antes de colocar esse ângulo, era cateto e acabou. Certo, gente? Ninguém mexia nisso. Cateto, acabou. Agora, quando você colocou esse ângulo, esse cateto aqui grudou no ângulo. Então, ele é o cateto adjacente. Pode chamar de cateto junto também. E esse outro cateto que está longe, pessoal, que está longe, que não toca no ângulo, ele é chamado do quê? Cateto oposto ou cateto longe. Conseguem visualizar isso, gente? Aí surgem para nós algumas relações trigonométricas. Relações trigonométricas. É isso aqui que os concursos cobram da moçada, gente.
Quando fala em trigonometria, ou é relações métricas, ou são relações trigonométricas. Vamos colocar aqui, ó. Essas relações trigonométricas, elas se resumem a 3. Seno, cosseno, tangente. O seno de um ângulo, o seno do ângulo alfa, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. É uma razão. Gente, atenção aqui agora, por favor, botem o olho aqui, ó. Pode existir um seno igual a 2? Por que não? Oi? Vamos falar na proporção, porque senão a gente vai entrar na circunferência. Eu não quero entrar na circunferência trigonométrica. O seno não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Mas a hipotenusa não é sempre o maior dos lados, minha gente? Então isso aqui sempre vai ser algo do tipo algo menor dividido por algo maior. Quando eu divido algo menor por algo maior, qual é o tipo de resultado que isso me dá? 0, alguma coisa. Oi? Como assim? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esses números aqui tendem a ser bem quebrados. Tá? Do tipo assim, 0,25, 0,640, enfim, tá? Bem quebrados. A mesma coisa acontece para o cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Opa! A tangente. Quem é essa tangente do ângulo aqui, ó? A tangente é o seguinte: onde tem gente, tem coca. Por que coca? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Pessoal, essas razões trigonométricas aqui, ó, seno, os senos, os cossenos e as tangentes, são nada mais, nada menos que divisões entre os lados do triângulo retângulo. Perceberam? Só isso. Divisões entre os lados do triângulo retângulo. Aí tem alguns valores especiais. Pessoal, tem alguns valores especiais. Olha só, vamos colocar aqui, ó, 30, 45 e 60. E aí eu vou colocar seno, cosseno, tangente. Agora, prestem atenção, gente. Se precisarem dessas medidas angulares, desses senos, cossenos e tangentes, façam o seguinte. Essa tabela é bem fácil de ser construída, pessoal. Prestem atenção aqui, por favor, todos vocês. Ó, seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60. Vamos começar aqui agora. Vejam, atenção. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Passa a régua. Coloca 2. E tira a raiz onde não é 1. Aí estão os valores de seno, cosseno e tangente para os principais ângulos, aqueles que são mais cobrados. Normalmente, o problema, nas questões que envolvem essas situações, ou ângulos diferentes disso, ele vai colocar lá no final, assim no rodapé do enunciado, dado seno de tanto igual a tanto. Porque senão vocês não têm como achar, tá, gente? Isso não é possível. Sem calculadora, sem uma calculadora específica para isso, sem uma tabela específica, vocês não conseguem achar esses valores, tá? A tangente é assim, ó. No 30 é raiz de 3 sobre 3. No 60 é só a raiz de 3. E na 45, sozinho 1. Pronto. Esses são os valores notáveis para os triângulos retângulos. E como é que a gente aplica isso? Como é que a gente trabalha essas situações? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Gente, pega lá o materialzinho de vocês lá agora e dê uma olhada no exemplo 2
no exemplo 2 que vocês têm ali, na página 25. Vejam lá. Lá diz o seguinte: calcular x e y numa figura. E aí ele coloca lá para vocês uma figura bem legal. Aqui, ó, gente, vamos lá. Vamos tentar ver aqui, ó. Aqui, aqui, assim, desse jeito. Puxa para cá, puxa para lá. E aí vocês têm aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Aqui, um triângulo. E aqui vocês têm outro para cá. Muito bem. Ele deu para vocês algumas medidas. Vamos ver lá, gente. Essa medida aqui do meio, quanto é que ele falou que vale, gente? 10 raiz de 3. Esse ângulo aqui embaixo é quanto, gente? Me ajude, por favor. Quanto é esse ângulo aqui, ó? 45 graus. Aqui é 90, aqui também é 90. E esse ângulo aqui é quanto, gente? E o problema quer que vocês encontrem essa medida x, que vem daqui até aqui, e essa medida y, que vem daqui até aqui. Obrigado. Vamos embora. Atenção. Tem algumas malandragens aqui. Gente, se liga aqui para vocês visualizarem o que acontece. Olha só. Quando nós vamos trabalhar essa situação aqui, gente, quando nós vamos trabalhar essa situação aqui, ó, a gente vai enxergar o seguinte. Vejam, nós temos agora esse triângulo aqui. Que ângulo é esse aqui mesmo, gente? Me ajudem. Que ângulo é esse daqui? 45 graus. Que ângulo vai ser esse aqui em cima? Quero ver se tem gente ligada. Que ângulo vai ser esse aqui em cima? 45. Vocês concordam comigo, gente? Conseguem ver isso? E isso representa o que, pessoal? Me ajudem aqui, por favor. Vejam. Significa o seguinte. Vejam. Eu nem preciso fazer conta para saber qual é o valor do y. Porque se esses dois ângulos são iguais, esses dois lados também são iguais. Por isso que a tangente de 45 é 1. A única forma disso aqui ser 1 no ângulo de 45 graus é o cateto oposto ser igual ao cateto adjacente. A única maneira de uma divisão dar 1 é dividindo valores iguais. Concordam comigo, gente? Então, olha só. Quando aparecer um triângulo retângulo, galera, quando aparecer um triângulo retângulo em que um dos ângulos é 45 graus, isso significa que essas duas medidas são exatamente iguais. E quanto é que vai dar o valor do y, então? Quero ver se você pode me ajudar. 10 raiz de 3. Mas é simples assim. Os catetos têm que ser iguais. Se o ângulo aparece com 45 graus, os catetos têm que ser iguais. Ah, esse aí não deu estresse, não deu trabalho. Mas eu preciso descobrir o valor do x. Vocês podem me ajudar ali, gente? Como é que eu vou fazer para descobrir o valor do x agora? Vamos lá? Olha só, valor do x. Como é que eu vou fazer para descobrir esse valor do x? Vejam, eu vou trabalhar agora com esse triângulo aqui, ó, gente. Aí, o que eu conheço aqui? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. O que eu conheço nesse triângulo que eu dei uma destacada aqui, ó? Eu conheço esse ângulo e eu conheço o x. O que é o x? Em termos de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, o que é o x em relação a esse ângulo de 60? Adjacente. E eu também conheço essa medida aqui, que é igual para os dois. Concordam, minha gente? Essa medida 10 raiz de 3 é o que desse ângulo de 60? Cateto oposto. Sabe que uma das grandes dúvidas do pessoal quando trabalha isso aqui é saber o que usar. Então agora vocês vejam como a gente olha o que usar. Eu tenho que saber o que é um cateto adjacente, eu tenho que saber o que é um cateto oposto, eu tenho que saber o que é uma hipotenusa. Senão fica difícil. Tá? Se eu souber, eu vou ver. X é o cateto adjacente. 10 raiz de 3 é o cateto oposto. Qual é a formulazinha que trabalha cateto adjacente e cateto oposto? Tangente. As duas de cima trabalham a hipotenusa. Perceberam, gente? Eu nem sequer falei na hipotenusa. Eu só falei nos dois catetos. Então, qual é a formulazinha que você vai usar? Tangente. Gente, você tem que ver o que você tem. Você tem aqui, ó. Trabalho com cateto oposto, cateto adjacente.
Qual é a relação que trabalha cateto oposto e cateto adjacente? A tangente. Tangente de 60 vai ser igual a quanto, pessoal? Me ajudem. Quem é que é? Ó, segue aqui, ó, segue o bonde. Tangente é coca. Quem é que é o cateto oposto, gente? Manda lá. 10 raiz de 3. Quem é que é o cateto adjacente, gente? Hã? X. E agora? Tangente 60. Vale quanto? Raiz de 3 igual 10 raiz de 3 sobre x. Pessoal, o que esse x faz aqui embaixo? Ó, não fica assustado com as raízes, calma. É um numerozinho só que está ali, gente. Inofensivo, inofensivo, inofensivo. O que esse x faz aqui embaixo? Está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Aí você vai ter x vezes raiz de 3 igual a 10 vezes raiz de 3. E você está dizendo que isso é igual. Concordam comigo, minha gente? Então, quem consegue ver já de cara quem é o x? Se x vezes raiz de 3 é igual a 10 vezes raiz de 3, x só pode ser 10, gente. Não tem outro jeito. Aí, professor, mas não tem que passar dividindo? Se quiser, passe. Aí vai ficar raiz de 3 dividido por raiz de 3, já rola um tchaca-tchaca, sobra o 10, está lá resolvido do mesmo jeito. Conseguiram visualizar isso, gente? Então aí vai a dica para vocês. Caso apareça uma situação dessas envolvendo elementos trigonométricos, saibam como trabalhar. Vocês têm que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Para saber o que trabalha, gente, o que vai pegar, depende do que você tem naquele problema, tá certo? Tudo bem? É só pegar agora e dar uma praticadinha, gente, porque isso aqui normalmente é um assunto que não é muito usado no nosso dia a dia. Então a gente esquece com facilidade, isso é normal, normal mesmo. Vamos dar uma relembradinha, dar uma trabalhadinha lá, para exercitar um pouquinho. De preferência com os exercícios que a gente já fez, para começar. Depois vai tentando fazer outros, tá bom, gente? Beleza?